Fala galera, vamos a mais uma aula de leitura de velas. E hoje a gente vai falar sobre os doji, os tão temidos doji, como a gente pode utilizar ele a nosso favor ou para caracterizar uma indecisão de mercado. Então vem comigo que hoje a aula tá incrível. Bora falar um pouquinho sobre dojis, tá? Os dojis, em geral, vai indicar indecisão de mercado em algumas situações, mas em algumas situações a gente consegue definir ali qual a direção que vai ser tomada após o doji, ok? Mas doji é sempre um pontinho de atenção e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Bora lá, aos tipos de doji. Primeiro tipo de doji, tá? O doji clássico. O que significa o doji clássico? Ele tem praticamente, tá, a mesma quantidade de pavio, tanto para cima e tanto para baixo. Então, quer dizer que esse doji aqui eu tenho a mesma movimentação, tanto para alta quanto para baixa. Então, ali eu tenho uma indecisão de mercado. Qual que é as características desse doji, que é chamado ou de clássico ou de neutro, por conta de ser 50% para um lado e 50% para o outro lado. Características, abertura e fechamento, sempre igual em todos os doji, ok? Pavio superior e inferior bem parecidos, às vezes é bem pouquinho assim maior, quase imperceptível. Forte indecisão, tá? Então esse doji neutro ou clássico vai ser de forte indecisão, porque ele tem a mesma movimentação em ambas as partes. Pode indicar reversão ou continuação. Por quê, gente? Porque a gente realmente está indeciso se o movimento continua, se o movimento ali vai reverter. Então realmente é um pontinho de atenção. Esse doji clássico, tá? Particularmente quando ele aparece, eu sempre espero, tá? Bastante ali depois dele, ok? Porque realmente ele é bem indeciso. Então espera ali no mínimo 2, 3 velas depois desse doji. Vamos falar agora de doji libélula, tá? Ele é o doji libélula por quê, gente? Porque ele tem a característica, tá? De ter apenas pavio inferior. Então quer dizer que eu não tenho, tá? Ou é muito pequeno, ok? Esse paviozinho aqui superior, beleza? Então eu tenho essa movimentação longa de pavio na parte inferior que indica ali força compradora, tá? Porque está levando o preço lá para cima. Características, tá? Desse doji libélula. Sem pavio superior ou muito pequeno, tá? Igual tá desenhado aqui. E o pavio inferior, ele é longo, tá? Não é curto o pavio, tá? Ele é longo. O preço caiu bastante, mas os compradores empurraram de volta para o preço de abertura. Então aqui é como se o preço, tá, tivesse aberto aqui em R$10, descesse, alcançasse ali R$3 e depois os compradores chegaram falando, não, vamos empurrar o preço para cima. Empurrou o preço para cima e fechou exatamente onde abriu em R$10. E esse aqui, gente, ele é um forte sinal de reversão de baixa para alta. Então, significa que se ele apareceu depois de um fluxo de baixa, tá? Depois de um movimento baixista, ele com certeza vai subir depois que aparecer esse doji, porque ele predomina ali a força compradora. Então, veja bem, os doji, eles são indecisos, porque ele abre e fecha no mesmo lugar, no mesmo preço. Mas se for um doji libélula, ele tem ali a predominante de força de alta, ok? Então, eu sempre espero depois do doji libélula uma vela, tá, verde, e aí depois é o momento de entrada com mais confluências. Agora vamos falar um pouquinho de doji lápide, tá? O doji lápide, gente, ele já é o contrário, lembra? O libélula, ele tem pavio inferior. E o doji lápide tem pavio ali superior, que indica a força vendedora, tá? Então eu tenho aqui uma força que predomina vendedora. Pode ser que ele tenha um pequeno paviozinho bem aqui, mas assim, quase imperceptível. Geralmente ele nem tem, beleza? Mas pode ser que tenha. Então, sem pavio inferior ou muito pequeno, tá? Igual foi desenhado. O preço subiu muito, mas os vendedores puxaram de volta para o preço de abertura. Então, aqui quem predomina é os vendedores. É como se o meu preço tivesse aberto aqui em R$3, subiu até R$10, mas os vendedores falaram, não, vamos descer esse preço e desceram lá, voltou para R$3. Então, ele acaba fechando no mesmo local que abriu, mas com força predominante de venda, ok? Muito provavelmente que depois desse doji vem uma vela vendedora, mas eu sempre espero isso acontecer, tá? E se acontecer esse doji, ok? Depois de um fluxo de alta, aí eu tenho muita probabilidade de realmente vir uma reversão de alta para baixa. Então, é um doji ali bem importante, característico. Agora, o porquê do nome, tá? Tanto o doji, tanto o lápide, vocês vão aprender e vocês nunca mais vão esquecer qual que é qual, ok? O lápide, gente, é como se aqui fosse o chão do gráfico e eu tenho uma pedra, tá? Em pé, ok? Uma pedra em pé. E aí eu tô vendo ali de perfil. Então vai ficar exatamente como tá aqui o desenho. E o doji libélula, ele é praticamente uma libélula mesmo, tá? Se a gente imaginar que aqui a gente tem uma libélula, né? Aqui a cabecinha da libélula, ok? Aqui as asinhas da libélula, ok? E aqui o corpinho da libélula. Então a gente tem ali o doji libélula. Então é bem fácil de identificar qual que é o libélula e qual que é o lápide.
beleza? E a gente tem o dó de pernas longas. Esse dó de pernas longas, tá? Ele pode ser de duas formas. Quais que são? Pode ser essa que tá desenhada aqui, tá? Com um pavio menorzinho, superior, e o maior inferior, ok? Ou ele pode ser ao contrário, ele pode ser o pavio pequenininho, inferior, e longo, superior. Então, a gente tem dessas duas formas. Os dois são dós de pernas longas, mas aqui a gente tem uma única diferença. Por exemplo, esse dó de pernas longas, a gente tem a predominância de baixa, pavio na parte superior, força vendedora. E aqui a gente tem predominante de alta, tá? Porque pavio na parte inferior, a força compradora, porque leva o preço lá em cima. Então, pode ter pavis nas duas extremidades, mais longos, mas um é sempre menorzinho e o outro bem longo. Mostra extrema volatilidade e indecisão, mas aqui a gente tem uma leve direção. Então, a gente tem um leve direcionamento, que aqui a gente sabe que, por exemplo, pode ser que venha uma verde aqui e pode ser que venha uma vermelha aqui nessa situação. E quer dizer também que o mercado testou tanto alto e tanto baixo. Então, meu mercado testa lá para cima, testa aqui embaixo, tá? O mercado testou aqui, testou aqui. Então, eu tive aqui o mercado testando, mas acaba voltando ali para o ponto inicial de abertura. E pode indicar mudança na tendência, especialmente se vier após um movimento forte. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a minha tendência de baixa, descendo, 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 parou no doji aqui, deu um movimento comprador, eu espero para ver qual é o próximo. E aqui ao contrário também, tá? Se eu tenho um movimento aqui, ó, de alta, movimento de alta rolando, chegou ali no doji, eu espero para ver qual que vai ser o próximo, porque muito provavelmente, tá? Dependendo, vem uma reversão, dependendo de outros fatores de confluência também. E a gente tem aqui o doji mais difícil de aparecer, que eu particularmente, desde 2019 no mercado, nunca vi, tá? Na frente minha ali do gráfico aparecer. Que é o doji, gente, de 4 preços. Por que de 4 preços, gente? Porque a gente tem ali somente uma linha horizontal. Então, quer dizer que o preço abre nesse ponto, ele faz a sua máxima, depois a sua mínima e depois o seu preço de fechamento, tá? Quer dizer que ele abre, fecha e não tem movimentação. Então, é o doji de 4 preços que a gente tem 4 preços em um. Vai aparecer só uma linha horizontal e é extremamente raro que vai mostrar inatividade total, tá? De mercado ou equilíbrio. Mas eu acredito mais na inatividade total. Beleza, minha turma? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí, você já sabia o que era doji? Aprendeu agora? Deixa aqui nos comentários, fala se você gostou dessa aula e qual tema você quer ver aqui no canal.